Prólogo. Eles estão invadindo! Vai, tio! Atira para cima e corre! Uma rajada de fuzil cantou com brilhos incandescentes que desapareceram na noite. A correria começou. Homens, jovens e garotos armados correndo e se enfiando entre as casas, algumas de madeira, outras de tijolos, para se esconderem da polícia. Os soldados corriam em marcha, as armas em punho, atrás dos traficantes que ficavam vendendo drogas, após a ponte que cortava o rio que contornava a comunidade. Aqueles garotos, na verdade, nem eram os verdadeiros traficantes. Alguns estavam fazendo bicos ali e outros apenas estavam de campana para avisar quando a polícia viria. Essa era a vida daquelas pessoas, pois elas só conheciam aquilo, a maldade do mundo. Moradores, trabalhadores que saíam todos os dias para ganhar o pão que os alimentavam, iam até seus portões para ver o que acontecia. Já outros que estavam fora entravam, pois sabiam que uma bala perdida poderia ocorrer, como muitas vezes já ocorreu naquele lugar. Uma bola de futebol desceu uma pequena via de terra no momento em que os policiais a subiam. No alto da via tinha um garotinho de 10 anos, que ficou apenas olhando enquanto os policiais se aproximavam dele. Ficou parado, pois teve medo. Os homens eram policiais, mas para ele, que crescera naquele meio, via-os de uma forma negativa. Então, teve medo deles. Mas os homens passaram por ele como se ele não estivesse ali, segurando suas metralhadoras. Alguns até desviaram dele, porém, o último da fila dos homens disse algo. Ei, vai para casa, garoto. Está perigoso aqui fora. E seguiu os outros homens. O garoto ficou olhando o homem seguir os outros e contornando para a esquerda. Ao invés de seguir o conselho do homem, ele foi atrás deles. Quando virou para a esquerda, deparou-se com uma situação. Tudo estava silencioso. Foi então que ele percebeu que uma estratégia se iniciara. Os policiais, quase 10 deles, estavam andando abaixados sobre a sombra de um muro, todos com a arma na mão. O garoto só via aquilo porque estava muito perto deles. Um deles colocou o dedo na frente da boca e fez um som para que ele ficasse quieto. Então, ele se afastou do meio da rua, correndo, e se sentou no chão, encostado no muro de uma das casas, com as mãos abraçando as pernas. Subitamente, o cimento do muro, onde estavam os policiais, pipocou com 2 tiros, criando uma névoa de poeira na noite. Os policiais se intocaram mais, mas não retribuíram os tiros, porque poderiam acertar moradores. 4 deles correram para trás em uma estratégia tática, fazendo uma curva à direita e entrando atrás de um dos barracos, enquanto os outros continuaram abaixados sobre o muro. Um dos homens, de farda, mirou e atirou acertando um homem que mirava neles, acima de uma das casas. Nesse momento, 2 dos policiais saíram de trás do muro e avançaram mais um pouco, parando atrás de uma van estacionada. Estava claro que estavam avançando para chegarem em algum lugar naquele meio de casas. O pequeno garoto assistia aquilo atento, mas agora completamente embaixo de um nicho de concreto que tinha fora de uma das casas. Ele observava tudo por um pequeno buraco que tinha no concreto. Os 2 homens que estavam atrás da van efetuaram disparos, mas apenas para darem folga àqueles atrás do muro que avançaram juntos e se posicionaram um pouco à frente do carro. Já estava ficando difícil para o garoto enxergar tudo pelo seu campo de visão. Então ele saiu daquele vão e foi mais para o meio da rua. Nesse momento, 5 dos homens já estavam na frente de um barracão, gritando para quem estava lá dentro sair, com as mãos na cabeça. Mas como resposta, eles levaram tiros e um deles acertou o colete de um dos homens que caiu para trás. Mas na visão do garoto, aquele homem tinha sido acertado e poderia estar sem vida. Isso corroeu seu estômago, que já estava com vontade de colocar o que estava lá dentro para fora.
Os homens invadiram o barracão e assim começou uma sessão de tiros, com as janelas do lugar sendo iluminadas com os feixes de luz que vinham dos tiros executados na noite. O pequeno garoto acompanhava tudo como se fosse uma cena de filme, mas tudo aquilo era muito real. Ele estava chocado, com medo o suficiente para não sair do lugar. Foi algo divino que não deixou que uma bala acertasse aquele garoto. De repente, tudo silenciou e um dos policiais saiu falando no rádio. Depois ele entrou de novo e assim todos ficaram mais uns 2 minutos lá dentro. E depois saíram, segurando as armas apontadas para qualquer inimigo que estivesse à espreita. Alguns homens avançaram, mas 2 deles ficaram posicionados na frente do barracão. Começou um movimento de policiais falando em rádios, como se a missão estivesse cumprida. De uma das vias da favela surgiu um carro da polícia com os giroflex ligados, mas sem som das sirenes. O garoto, que já estava parado ali, observando tudo o que aconteceu nos últimos 10 minutos, começou a respirar normalmente de novo. Algo lhe deu coragem e ele entrou para o pátio onde ocorreu tudo aquilo. Os policiais não deram bola para ele e ele continuou andando, seguindo na direção do barracão. Passou por um poste que tinha um cartaz colado dizendo: Jesus é o seu Salvador. Quando chegou na frente do barracão, continuou olhando para o que quer que fosse ver lá dentro. O olhar de um dos policiais encontrou o olhar do garoto enquanto ele passava, mas logo ele olhou para dentro da porta que estava bem iluminada por aquela noite clara. O que viu lá dentro fez com que vomitasse imediatamente, ali na frente dos policiais mesmo. Vai para casa, garoto. Não tem nada para ver aqui, disse o homem cujo olhar tinha se encontrado com o dele. Capítulo 1. São Paulo, 2007. Paulo nunca esqueceu aquela cena que ficou marcada em sua memória até os dias de hoje. De vez em quando ela voltava à tona por motivo nenhum, e isso lhe corroía a alma. Nunca tinha visto tanto sangue em um único local. Mas o pior não foi aquilo. Foram os olhos abertos dos homens, olhando fixamente para um ponto já não existente para eles. Tornara-se um homem um pouco frio, baseado em tudo que viu acontecer em sua vida. Não era casado, nem tinha filhos, e todo o romance que viveu na sua vida se resumia a 1 ano de namoro, quando tinha 22 anos. A única pessoa presente em sua vida era sua avó. Seus pais não foram pessoas que poderiam ser seguidas. Seu pai foi embora, sua mãe se perdeu nas drogas e nunca mais foi vista. Porém, ele sabia que ela estava por aí e que um dia poderia encontrar-se com ela. Não que ele quisesse isso, mas essa era a vida, e seus caminhos um dia poderiam se cruzar. Ele ainda morava próximo da favela em que morou até quase a vida adulta. A entrada principal da favela ficava no final de sua rua e todos os dias antes de sair de casa, ele olhava naquela direção. Era sempre a mesma coisa. Algum carro estacionado antes da ponte, pelo menos uma campana para avisar sobre as rondas policiais e alguns noias, aqueles que ele conhecia como fumadores de pedra, crack. Naquele dia, como todos os outros, ele também olhou naquela direção enquanto fechava o portão da sua casa e caminhou para o sentido oposto. Todos os dias ele fazia aquele caminho seguindo por sua rua adiante, até chegar a uma praça de nome Largo São José do Maranhão, onde ficava uma grande igreja erguida. Sempre desdenhava daquela construção, pois aquilo era uma forma de tentar doutrinar as pessoas com base em algo que não existiu. Era ateu, pois viu tantas coisas acontecendo em sua vida que parou de acreditar em Deus, achando que se ele existisse, não deixaria tanta coisa ruim acontecer. Paulo já chegou a ser grosseiro com pessoas na rua que o abordaram para falar de Deus, mas isso no passado, pois com o tempo ganhou a maturidade de saber que cada um tinha a sua crença, mas na época da imaturidade dizia que não tinha tempo para perder com lorotas,
pois era assim que ele enxergava Deus, como uma lorota muito bem contada. Ver uma pessoa falando de Deus lhe dava uma sensação ruim, pois pensava que aquela pessoa estava gastando tempo à toa, podendo estar produzindo algo útil ao invés daquilo. Paulo se considerava a pessoa mais ateia do planeta, pois entendia que a vida era algo natural, que veio para existir sem a interferência de ninguém. Paulo não sabia, mas por isso vivia numa obscuridade solitária. Não tinha amigos e não sentia falta deles. Em seu coração, era feliz de poder abrir os olhos todos os dias e ver o sol nascendo. Depois, dormindo e mais uma vez poder ver isso, até que seus dias tivessem acabado e tudo se finalizado. Mas não acreditava na hipótese de existir um espírito. Para ele, a morte era o fim de tudo. Andou todo largo até chegar na rua em que trabalhava. Era justamente a rua da frente da igreja, e ele ficava olhando fazer a sombra na loja de materiais de construção, das 14 às 17 horas, todos os dias. Ele era o balconista e ficava virado exatamente para a porta da igreja. Então, ele a olhava todos os dias da sua vida, inundado com aqueles pensamentos inexistentes de Deus. Naquela tarde, o sol estava brilhando muito, 14h45. Ele começou a se esconder atrás da igreja, completando a sombra que fazia dentro da loja. Paulo olhou a quina da construção que se encontrava com o sol. Seus olhos lacrimejaram por conta da luz que ofuscou sua visão sobre as linhas que formavam a igreja. Mas logo o sol entrou totalmente e ele pôde ver a imensa construção pontiaguda se erguendo no meio da praça. Um carro da polícia passou na frente da loja. Ele sabia que aquela era uma ronda que desceria sua rua naquele momento, que era a mesma rua da favela. Essas rondas aconteciam pelo menos umas 3 vezes todos os dias. Esse era um meio de atrapalhar o tráfego que acontecia 24 horas por dia naquele lugar. Imaginou os garotos correndo para dentro da favela gritando "Moiô, moiô!". Era raro alguém ser pego nessas pequenas rondas onde desciam um carro com 2 policiais, mas toda vez tinha correria e ela era fugaz. Paulo viu muitas vezes isso acontecer quando morava na comunidade e outras coisas também que preferiria não lembrar. Aquele dia passou e por volta das 19 horas, ele começou a fechar a loja, pois essa era uma das suas funções. Era o último a ir embora. Ele sempre olhava a igreja antes dela ser tampada totalmente pela porta de ferro da loja, que era baixada enquanto ele começava o processo de fechamento. Em seguida, ele pegava o celular em cima do balcão e ia para os fundos vestir sua roupa de ir para casa. Fazia aquilo sempre com pensamentos solitários. Naquele dia, ele pensava no que assistiria no escuro de sua sala quando estivesse para dormir. Tinha consumido a maioria dos seus DVDs piratas, pois não tinha condições de ficar alugando filmes. Paulo pegou sua mochila, colocou-a nas costas e saiu pelo portãozinho ao lado da loja, trancando-o antes de ir embora. Olhou a rua deserta e escura, a não ser pela iluminação forte que vinha de dentro das portas da igreja de uma missa recém-acabada. Algumas pessoas ainda deixavam o local, fazendo pensar que jamais na vida dele ficaria 1 hora dentro de um lugar sem fundamento algum. Começou a caminhar pela rua sentindo frio daquela noite e entrou na rua que contornava a praça, a que levaria à sua rua. Quanto mais perto de casa, mais pessoas com aquele aspecto sujo ele via. Eram os usuários que estavam sempre transitando por aquela região para arranjarem dinheiro e comprar mais droga. Entrou na sua rua e foi caminhando pelo lado direito das calçadas, onde ficava sua casa. Ao longe vislumbrou uma figura. Era um homem vindo na sua direção. Estava desnudo na parte de cima. Quando ele foi se aproximando, Paulo percebeu a barba e os cabelos grandes, meio grisalhos. Ele estava com os braços em volta do corpo, com frio, era óbvio.
Estava descalço, apenas usando uma bermuda ocre. Quando ele ia passando de cabeça baixa, Paulo o chamou. Ei, senhor! O homem o olhou e parou. Paulo se aproximou dele, tirando a própria blusa. Tome, pegue a minha blusa. O senhor está com frio, ele disse, esticando a blusa para o mendigo. Quando olhou em seus olhos, Paulo não viu um olhar fixo, como o olhar de drogados, ou um olhar caído, como o olhar de um bêbado. Ele viu o olhar de um homem forte, que não explicava a sua situação. Ele esticou o braço, pegou a blusa, agradeceu e continuou andando com a cabeça baixa, abraçando a blusa. Paulo ficou olhando ir por um tempo e depois caminhou até sua casa, que estava a 40 metros daquele local. Apesar da frieza no olhar, Paulo tinha um bom coração. Apenas não confiava nas pessoas, porém, ajudava aquele que tinha uma necessidade maior do que a sua. E ele fazia isso sem perguntar. Tornara-se um homem assim porque teve uma boa criação da avó, que apesar de humilde, conseguia transmitir o amor de que toda criança precisa. Isso transformou Paulo em um homem melhor do que os homens que eram seus amigos de infância. O meio em que eles viviam era complicado e se tornar um trabalhador quando o crime trazia mais benefícios era uma escolha apenas de alguns. Paulo entrou em casa e foi direto para o banho. Enquanto se banhava, ficou pensando naquele homem que lhe disse apenas uma palavra: obrigado, e foi embora. Porém, ele sentiu tanta sinceridade naquele obrigado que isso lhe deu mais vontade de ajudar aquele homem. Saiu do banho e se trocou, na esperança de encontrá-lo no dia seguinte, pois queria lhe perguntar o que o levou a ficar naquela situação. Antes de ligar a televisão e assistir seu filme, Paulo lembrou-se de que não tinha pegado as cartas na caixinha do correio. Então colocou um moletom e saiu de casa, de shorts e um par de chinelos. Pegou os papéis e entrou rápido para fugir do frio que parecia aumentar a cada instante. Isso lhe fez pensar mais uma vez no homem. Colocou as cartas sobre a mesa de centro da sala, tirou os chinelos, pegou a manta, o controle remoto e se esticou para ligar o aparelho. Mas seus olhos encontraram as correspondências e no meio delas tinha uma com um papel muito diferente. Ele o pegou e percebeu que aquilo parecia um papel reciclável. Não tinha remetente, mas seu nome estava escrito em marrom, na parte da frente da carta, fechada por uma fita. Ele tirou a fita ansioso para ver o que tinha ali dentro e quando desdobrou o papel, deparou-se com algo que embrulhou o seu estômago. Eu sempre estive, agora estou e sempre estarei aqui por você. Assinado Jesus. O primeiro pensamento ao ler a carta foi nas pessoas que ficavam testemunhando a palavra de Deus, batendo nas portas dos outros. Só ficou curioso para saber como sabiam seu nome, mas deixou isso para lá e soltou a carta na mesa, aberta mesmo. Então ele se esticou no sofá e ligou a televisão, colocando em um filme que já estava assistindo. Sabia que adormeceria rápido e só continuaria a ver aquele filme que já estava em sua terceira parcela no dia seguinte. Capítulo 2. Novamente Paulo viu-se descendo sua própria rua, mas era dia dessa vez, e lá na frente ele podia ver o mesmo mendigo vindo na sua direção. Ele segurava algo na mão e quando foi chegando mais perto, Paulo viu que era aquela carta de Jesus. Ele acordou no sofá, a televisão chiando. Então ele a desligou e se levantou para lavar o rosto. Olhou-se no espelho com os olhos vermelhos de sono e jogou água no rosto. Secou-se e foi se trocar para tomar café e em seguida sair de casa como todos os seus dias. Ele olhou na direção da favela, vendo o mesmo tipo de gente, enquanto fechava o portão, e começou a caminhar na sua rua. Era 1º de junho e o frio começava a se instalar de maneira voraz. Era mais cedo naquele dia, pois Paulo passaria na casa da sua avó antes de ir ao trabalho. Contornou a rua do largo da igreja e parou na padaria ali perto. Comprou 2 pães, 1 litro de leite e atravessou a rua, que desembocava na praça da igreja. Aquela praça, o largo, era um quarteirão inteiro.
Então, era tomada por 3 vias diferentes, com ruas que desembocavam nela. A avó de Paulo morava em uma dessas ruas. Foi o que ele conseguiu de mais em conta para conseguir tirar a sua avó da favela. Caminhou até a casa dela, que tinha a parede pintada de rosa, e tocou a campainha. A avó já esperava, pois era quinta-feira e eles tomavam café juntos pelo menos toda segunda e quinta. A casa ficava no 2º andar, então ela surgiu na pequena varanda descoberta e jogou a chave para ele. Para chegar lá em cima, ele entrou por um portãozinho branco de ferro e depois por uma porta de madeira. Após isso, subiu uma escada reta com cerca de 20 degraus. A avó já o estava esperando na cozinha, pequena, humilde, mas cheia de amor, colorida com vários tons vibrantes. "Tudo bem, filho?" Era assim que ela o chamava, dando-lhe um abraço e um beijo. "Está cheiroso. Vai a algum lugar diferente?" "Não, vó. É só uma loção nova que eu usei hoje." Ele puxou uma cadeira e se sentou na mesinha branca que ficava ali mesmo, colocando as compras em cima dela. "A senhora está bem?" "Ah, graças a Deus." Paulo já era acostumado a ouvir a avó falar assim, pois ela era evangélica, não daquelas que só falavam de Deus, mas ainda assim era devota e amava muito a quem ela chamava de pai. "Trouxe leite hoje", disse Paulo. "A senhora não pode preparar um café para tomarmos juntos com o leite?" Vou regravar esta frase. "Trouxe leite hoje", disse Paulo. "A senhora não pode preparar um café para tomarmos junto com o leite?" "Já está pronto." Ela sorriu, indo pegar o bule no fogão com 4 bocas, que ficava ao lado da porta que dava na pequena varanda da casa de 3 cômodos. Ela o colocou sobre a mesa e se sentou. "Me conta, filho, como foi sua semana?" "Ah, foi boa." Paulo passava manteiga no pão. "Não teve nada demais. Só que estou tentando assistir a um filme faz 3 dias e sempre durmo." Ele sorriu e olhou para ela. "Então é porque o filme não é bom." "Deve ser." "E aquela lojinha na internet que você estava montando?" "Está muito difícil. Eu teria que contratar alguém para fazer isso por mim, mas a senhora sabe que eu não tenho dinheiro sobrando." "Ai, espera um pouco." Ela se levantou, indo até a sala que ficava a 2 metros de onde eles estavam. Ela fuçou no armário de metal onde ficava uma televisão pequena e trouxe a mão fechada, abrindo na frente de Paulo. "Pegue isso." Paulo se levantou assustado até. "Imagina, isso é da senhora, eu não vou pegar o seu dinheiro." "Paulo." Ela o encarou com autoridade. "Eu sei que não é muito, mas é a minha economia e eu quero te dar. Você já gasta muito pagando meu aluguel todos os meses." Ele retribuiu o olhar, mas sentiu uma dor no coração de tirar aquele dinheiro da avó. Mas sabia que se não aceitasse, ela se sentiria pior ainda. Então, ele fechou a mão no dinheiro e agradeceu. "Obrigada, avó. Eu vou fazer bom uso dele." Paulo foi para o seu trabalho, que ficava a 100 metros dali, e abriu a loja, que era também um dos seus deveres. Aquele era um momento em que o sol iluminava a parte da frente da igreja, fazendo uma sombra tão grande que chegava até a rua onde ficava a casa de Paulo, do outro lado do quarteirão. Ele abriu o portão de ferro, eram 8 horas. Era sempre uma das primeiras lojas a abrirem suas portas naquela rua de nome Antônio de Barros. As horas foram passando e os clientes entrando e saindo. Quando deu a hora do almoço, mais ou menos, ele viu um garoto que esperava passar naquela hora na frente da loja. Ele o chamou e o garoto se aproximou. Tinha um cabelo bem volumoso, encaracolado. Paulo não o conhecia bem. Apenas se cumprimentavam, mas como era do bairro, sabia que ele trabalhava com o que ele precisava. Opa, tudo bem?" O garoto entrou na loja. Você me chamou?" "Chamei sim. Seu nome é Marco, né?" Paulo estava do outro lado do balcão. "Sim, Marco Antônio. E você é o Paulo, certo?" "Exatamente, cara. Você trabalha com internet, né?" "Sim, trabalho. Do que especificamente estamos falando?" "É que eu quero fazer um site de venda online. Você faz isso?" "Ah, com certeza. Você vai vender o quê?" "Isso aqui."
Paulo balançou a cabeça em um círculo, mostrando os materiais da loja. Pretendo negociar com o meu chefe para pegar as coisas no preço de custo. Ah, legal, isso é fácil. Paulo ficou feliz e perguntou, esticando a mão com um bolinho de dinheiro. Isso aqui dá? O garoto pegou o dinheiro e contou. Se você for pagar à vista, sim, dá para fazer um negócio top. Legal, fechado então. Em quanto tempo você me entrega? Ah, em uma semana. E você tem logotipo? Não. Deixa comigo. Feliz com o que tinha conseguido, Paulo trabalhou tranquilo naquele dia e foi para casa no final do expediente. Na hora de entrar, passou pela caixinha de correio, fazendo lembrar da carta do dia anterior. Então, ele a abriu só por desencargo de consciência, mas não tinha nada lá, nem contas e nem cartas de Jesus. Ele sorriu, pensando que os pregadores de rua deviam perder um tempo danado com aquilo. Aquela foi mais uma noite tradicional em que Paulo se deitou no sofá. Mas, diferente das outras vezes, ele terminou o filme e gostou do que viu no final. Não adormeceu no sofá e conseguiu ir para a cama dessa vez. Quando acordou de manhã, percebeu que aquilo tinha lhe feito bem, pois não tinha aquela dor de mau jeito nas costas. Quantos dias mais como aquele ele teria em sua vida até conseguir levantar sua própria empresa e começar a vender pela internet? Parecia que algo estava mudando, ele sentia isso. Afinal, estava mesmo. Alguém que não era ele estava trabalhando para uma coisa dele. Nunca tinha sentido essa sensação e era boa, apesar de ansiosa. Capítulo 3. Apesar de ter tido um sono bom, Paulo acordou com muito frio. Percebeu que a temperatura à noite caíra muito. Isso o fez pensar imediatamente nas pessoas de rua. Olhou o celular e percebeu que ainda era muito cedo. Sequer tinha marcado 6 horas da manhã. Nunca acordara sem despertador, mas naquela manhã acordou com uma sensação boa de descanso. Saiu da cama e foi lavar o rosto, como todos os dias. Via seus olhos vermelhos de sono, menos vermelhos naquele dia. Não sabia por quê, mas tinha uma sensação de paz em seu interior, algo que ele não sentia há tempos, como se a obscuridade da vida à sua volta tivesse sido deixada de lado naquela noite. Mas tudo isso foi cortado pelo som de um grito, seguido de 2 tiros. Ele conhecia bem aquele som que ouvira boa parte da sua infância. O homem se vestiu rapidamente e foi até o portão ver o que estava acontecendo. Não tinha muito movimento, mas uma mulher estava chorando com um homem ao seu lado. Ambos andavam, o homem bem curvo, enquanto o sangue escorria do seu ombro. A mulher viu Paulo no portão e veio até ele com ar de desespero. Por favor, nos ajude, ele foi baleado. Paulo sabia o quanto aquilo era perigoso. O homem tinha sido baleado na frente da favela e naquele momento parecia estar fugindo. Se Paulo os ajudasse e quem o baleou viesse atrás para terminar o serviço, era provável que o Paulo fosse levado junto. Ele sabia de tudo isso, mas não suportava ver uma pessoa sangrando na sua frente e não fazer nada. Se aquele homem morresse e ele não fizesse nada para evitar isso, sabia que seus pensamentos seriam levados aos lugares mais obscuros da vida. Traga ele aqui, disse Paulo. Obrigada, obrigada. Ela veio arrastando o moço, o desespero na voz. Paulo abriu o portão e olhou para baixo, na direção da comunidade, para ver se alguém vinha. Então ele ajudou a puxar o homem para dentro e quando os dois entraram, ele fechou o portão. A lona que tampava todo o quintal impedia que algo fosse visto lá dentro, então ele já ficou mais tranquilo. Mesmo assim, colocou o homem para dentro de sua sala e fechou a porta. Foi rápido para que a sala de Paulo estivesse suja em vários lugares, com um sangue quase abundante que saía do homem. Nós só temos uma opção, ele disse, no momento em que o homem quase rosnou com a dor que estava sentindo. Então ele continuou, eu não tenho carro, temos que chamar o SAMU. Paulo pegou o telefone enquanto a jovem, com aparência de drogada, falava no ouvido do homem que tinha um ferimento na parte direita do peito.
Ele discou e rapidamente foi atendido. Disse que tinham ferido a bala, que enviassem ajuda ao seu endereço. Quando ele desligou, perguntou: como que aconteceu isso? Ela demorou um pouco para responder, pois estava chorando. Nos ajude, moço, por favor. Fica tranquila, o SAMU já está vindo, mas me diga por que ele foi baleado. Eu também não entendi. Mataram um traficante agora no PQ e ele levou um tiro junto, mas não era para ele esse tiro. Paulo sabia que PQ era a forma como chamavam o pau queimado, a comunidade em que morou por muito tempo. Com aquela notícia ficou mais aliviado, pois soube que o foco não era aquele moço, que acabou levando algo que não era para ele. Ele sabia que o SAMU iria demorar, então pegou um pano e deu para a mulher. Pressiona o ferimento dele para reduzir o sangramento. Ela pegou o pano e colocou em cima do buraco na camisa, forçando com a força de seu corpo magricela. O homem não estava respirando muito bem, indicando que talvez o tiro tivesse pegado em seu pulmão. Foi subitamente quando ele começou a estrebuchar e se contorcer todo. A mulher começou a gritar de desespero. Paulo pulou em cima do homem para segurar seus braços e logo virou de lado. Então o homem amoleceu e desfaleceu. Paulo mediu sua pulsação e em poucos segundos viu que seu coração havia parado. Então ele virou de frente e começou a tentar uma reanimação. A mulher atrás de si apenas chorava. Cada vez que Paulo apertava o tórax do homem, sangue jorrava pelo ferimento. Ele ficou fazendo aquilo por muito tempo, até que seus músculos começassem a sentir também. A essa altura, a mulher já estava sentada no canto da sala, apenas chorando, enquanto abraçava as próprias pernas. Ao longe, Paulo ouviu a sirene da ambulância e então gritou para a moça: vai lá fora buscar os homens, rápido! Ela apenas se levantou e correu. Em menos de um minuto, 2 homens entravam rapidamente pela porta com a mulher atrás. Isso é um ferimento à bala? Perguntou um deles, já abaixando para aferir a pressão do moço. Tem batimento? Perguntou o que estava em pé. Não, sem batimento. Então esse começou a fazer massagem cardíaca no homem após tampar o ferimento da bala. Paulo, que já tinha dado espaço aos profissionais, apenas os assistia a trabalhar. O que estava em pé tirou um equipamento de respiração da maleta, pôs no homem e começou a bombear oxigênio manualmente, enquanto o outro fazia massagem no tórax do moço. De tempo em tempo, eles aferiam a pressão para ver se o coração tinha voltado. Fizeram isso 3 vezes enquanto trabalhavam, até que um deles disse: vamos tentar só mais uma vez. O outro lhe olhou com um olhar triste e pareceu colocar toda a sua vontade naquela massagem. Paulo percebeu que ambos estavam dando tudo de si para manterem aquele homem vivo. Jazia mais um ferido à bala ali na sua frente, como tantos que viu na sua vida. A maioria deles não sobreviveu, mais alguns dias. Paulo estava torcendo para que aquele fosse um dos sobreviventes. Sentou-se na cadeira que ficava no canto da sala e ficou olhando, apenas assistindo e vibrando para que aquele homem aguentasse o tranco. Os homens pararam de fazer todos os procedimentos e o homem não voltou. Então, eles recolheram os equipamentos e a mulher veio em cima do moço chorar. Vocês vão parar? Salvem o meu marido, por favor! Os 2 homens ficaram olhando com misericórdia, mas não havia o que ser feito. Ele é tudo o que eu tenho. Por favor, me ajudem. Deus me ajuda, eu te imploro. Ela dizia chorando. Deus não vai te ajudar, pensou Paulo, enquanto olhava para a mulher, lamentando de sua cadeira. Para ele, esse Deus, para quem todo mundo pedia ajuda, não ajudava ninguém, porque ele não existia. Se Deus existisse, não haveria fome ou mortes como aquela que Paulo via diante de seus olhos. Capítulo 4. Paulo estava muito triste naquela tarde, pois sua manhã tinha sido muito conturbada. Pediu um abono ao patrão, pois passou a manhã na delegacia, dando depoimentos sobre o ocorrido. À tarde foi para a casa da avó, que sempre o acolhia em momentos felizes e em momentos tristes. Vó, um homem morreu hoje na minha casa. Ela ficou olhando para ele,
E depois de ouvir aquela frase, como se estivesse processando toda a situação, então perguntou: como isso aconteceu, Paulo? Ela o chamava assim quando estava aflita. Ele contou para ela e foi fácil para ela entender que o neto tinha passado por aquilo porque era um homem bom. Se fosse outro, teria fechado a porta na cara de quem lhe pediu ajuda e não pensaria mais naquilo. Mas seu neto não, ele teve uma boa criação. E você orou? Ele desdenhou. A senhora sabe que eu não acredito nisso. Mas ele crê em você, filho. Desculpe-me, vó, mas eu acho essa frase extremamente idiota. Você acha isso porque não a entende. Ela fez uma pausa para alisar a cabeça de Paulo. Eu tenho certeza de uma coisa na minha vida. Sua hora irá chegar. Você é uma pessoa de Deus e tenho certeza de que algo importante Ele está preparando para você. Então ela se levantou e deu um beijo na testa de Paulo. Você vai ficar melhor, filho. Passar pelo que você passou hoje não é fácil para ninguém que sinta o coração falando. Paulo sempre ouvia as palavras da avó, pois sempre as considerou sábias. Era a única pessoa em sua vida e, com certeza, a melhor pessoa do mundo para ele. Eu te amo, vó. A senhora é demais, sempre levantando o meu astral. O que eu poderia fazer diferente disso? Você não é meu filho, neto? Então, ela sorriu, com os olhos bem abertos e foi fazer um café para os dois. Paulo foi para casa se recuperar. Seu emocional estava afetado. Tinha absorvido bem as palavras da avó que lhe faziam tão bem, mas isso não foi o suficiente. Tomou um banho longo de água quente depois de limpar toda a sala, que tinha ficado suja em vários lugares. O homem tinha passado por uma coisa que poucos suportariam ver e ficarem bem. Ele não era um desses, pois todas as vezes que viu aquilo acontecer ficou do mesmo jeito, deprimido. Feridas apenas cicatrizavam e se abriam de novo. Isso foi o motivo real de ele não acreditar nas palavras da avó sobre seu Deus. No final da tarde saiu um pouco para se sentar na quina do seu quintal que ficava à beira da calçada, com o portão aberto. Ficou ali durante um tempo, observando os moradores da comunidade entrando e saindo. Apesar de conhecer várias pessoas lá dentro e fora, não tinha uma delas que poderia chamar de amiga. Cresceu assim, solitário, trabalhando para ajudar a avó e contando apenas com a sua amizade e amor. Após uma hora já era noite e a temperatura começava a cair bruscamente. Paulo se levantou dando de cara com a caixinha de correio que ficava presa no portão. Ele a abriu e, para sua surpresa, tinha algo ali dentro. Era exatamente mais uma carta daquelas que recebera das testemunhas de Jeová. Estava também nominal, a Paulo. Ele a abriu ali mesmo, lendo o que estava escrito. Eu sempre estive, agora estou e sempre estarei aqui por você. Não se sinta mal. Você tentou, como sabíamos que o faria. Mas sabia que agora o homem está sendo abraçado pelo meu Pai, pelo nosso Pai, assinado Jesus. Imediatamente ele desconfiou da própria avó. Ele só tinha contado tudo exatamente para ela. Seu chefe sabia algo por cima, mas não o suficiente para lhe enviar uma carta como aquela. Não achou aquilo ruim. Pensou que a avó estava apenas tentando lhe mostrar algo que ela acreditava fielmente e que, se fazia bem para ela, achava que também faria bem para ele. Mas não, ele não acreditava. Para ele, Deus foi uma metáfora que a humanidade criou para conduzir os humanos em doutrinas, dando folga à maldade. Mas que apenas foi isso, sem entidades cósmicas e tudo mais, apenas uma criação humana. Iria conversar com a avó sobre aquilo depois. Dessa vez ele guardou a carta. Tinha certeza de que tinha sido escrito pela avó, que tentava confortar o neto de alguma forma. Em seguida foi deitar-se direto na cama, pois estava muito cansado, abalado psicologicamente. Os pés de Paulo, calçando os chinelos, andavam na margem do mar que os ia lambendo com suas ondas que vinham e iam para voltarem de novo. Há marcas na areia
durava um pouco, pois a água as varria, borrando-as para uma próxima onda vir e apagar totalmente o borrado. O sol estava muito forte, ofuscando a visão do homem que olhava para a frente, e tinha uma visão turva do que via. Parecia ver um monte de montanhas sob um céu azul sem nuvens. No meio daquela imagem entortada como uma pintura abstrata, ele enxergou algo. Estava longe, mas parecia um homem, e estava nítido que ele estava esperando por Paulo. Quanto mais próximo ele ficava, mais nítida ficava sua face, e nesse momento já dava para ver que ele vestia uma roupa clara, quase um vestido. Paulo acordou abrindo os olhos e vendo primeiramente o teto, a imagem do homem do sonho bem focada na sua mente. Pensou que aquela poderia ser uma representação do homem que perdera sua vida na sua sala. Olhou o telefone e notou que era antes do horário, que costumava acordar. Porém, sua avó já estava acordada, então ele ligou para ela. Ela atendeu com uma voz que ele não esperava. Alô? Bom dia, vovó. A senhora ainda estava dormindo? Não, estou enrolando na cama. Acho que não dormi direito. Não estou me sentindo muito bem. Precisa de algum remédio? Não, um chá e um banho quente resolvem. Pode ficar tranquilo, filho. Se preocupa com o seu dia que você tem que trabalhar. Tá bom, qualquer coisa a senhora me liga? Fica tranquilo, filho. Beijo e um ótimo dia para você. Para a senhora também, obrigado. Paulo resolveu não falar nada da carta, porque encontrou a avó um pouco debilitada e o assunto não viria à tona assim. Mas iria passar lá mais tarde para ver como a avó estaria. Trabalhou normalmente naquele dia, até que quando eram 19 horas, fechou a loja e foi para a casa da avó. Tocou a campainha 2 vezes, porque ela demorou um pouco para aparecer na varanda. Estava enrolada em uma manta verde quando jogou a chave. Paulo subiu e a encontrou sentada na cama, tossindo. Era nítido que ela não estava bem, pois tremia embaixo daquela manta. A senhora está com febre? Ele perguntou em pé na porta do quarto. Não sei, eu acho que sim. Tem um termômetro? Não sei, estou fraca para procurar. Temos que ir no hospital, ele disse, caminhando até o local onde ela guardava os medicamentos. Ele revirou a caixa e tirou um termômetro de vidro de lá. Vamos medir a sua temperatura. Ele se sentou na cama e pôs o objeto embaixo do braço da avó. A senhora tomou algum remédio? Não, apenas tomei bastante água. Achei que não fosse nada, mas depois do meu cochilo da tarde, acordei assim. Estou com um pouco de falta de ar. Tá, vamos ver quanto está a sua temperatura e dependendo teremos que ir para o hospital, porque acho muito estranho a senhora ficar assim do nada. Não é nada, Paulo, eu só preciso descansar. Ele tirou o termômetro debaixo do braço da avó e olhou o medidor. A senhora está com febre, mas não está alta. Vou te dar um antitérmico e a senhora descansa. Vamos ver como estará quando acordar. Ele medicou a avó, cobrindo-a, e foi para a sala assistir um pouco de televisão. Ela só tinha os canais que pegavam a partir do sistema da antena tradicional, que ficava em cima da TV mesmo. Colocou no canal 4, estava passando aqueles programas com auditório. Ficou perdendo seu tempo ali até sentir fome e ir olhar o armário para ver se tinha algo. Ficou triste quando o abriu e lá não tinha quase nada. Não porque não poderia comer, mas porque pensou que a avó estava sem dinheiro para fazer compras. Com isso, resolveu não pegar nada e repousou na frente da televisão. Estava cansado do dia e acabou cochilando rápido. Quando acordou, viu que já eram 22 horas no relógio da parede. Então se levantou e foi ver a avó. Ela estava dormindo, respirando rápido. Não estava tendo um sono tão tranquilo. Mas ele esperava que ela acordasse melhor no outro dia. A noite passou sem que Paulo percebesse. Dormiu profundamente até por volta das 5:30 da manhã, quando um som alto lhe acordou. Levantou-se com um pulo do sofá da avó e correu até a cozinha. Ela estava caída no chão, acordada, mas com a mão no peito, como se estivesse conseguindo respirar, como se não estivesse conseguindo respirar direito. Ela inflava o pulmão, mas pouco ar entrava.
O coração de Paulo disparou e ele perguntou: "A senhora não está conseguindo respirar?" Não. Ele pegou o celular na mesa da cozinha e rapidamente ligou para o SAMU, pois naquela hora da madrugada achou que eles chegariam mais rápido ao hospital do que se chamasse um táxi. O SAMU demorou 10 minutos e quando chegou, Paulo já segurava sua avó nos braços. Socorreram sua avó rapidamente e a levaram para o hospital, bombeando oxigênio para o seu peito manualmente. Paulo percebeu que a avó já estava quase perdendo a consciência por não conseguir respirar. Quando chegaram ao hospital, a equipe de prontidão rapidamente entendeu a situação e rapidamente vieram atender a avó de Paulo, retirando-a das mãos dos socorristas e colocando-a sobre uma maca. Eles correram com ela para dentro enquanto Paulo teve que resolver a burocracia. Alguns instantes depois, veio um médico falar com Paulo. Ele falou que estabilizou a avó no oxigênio com saturação 90. Ela chegou com 80, mas subiu rápido. Fizeram alguns exames, mas ainda não tinham nenhuma conclusão. Porém, tudo indicava que poderia ser algo pulmonar. A mulher ficou com saturação baixa muito rapidamente e isso era grave. Mas eles iriam trabalhar na situação e manter Paulo informado. Ela estaria sob vigília total na UTI do hospital. E que o homem pôde fazer foi ir para casa chorando. Eram 2,5 km. Paulo caminhou deixando que suas lágrimas escorressem, enquanto pensava no quanto aquilo poderia ser grave. Tinha um conhecido que perdeu 2 tios e um primo com pneumonia. Torcia para que sua avó tivesse não fosse algo parecido, que fosse algum tipo de ansiedade inexplicável, mas que tudo ficaria bem. Chegou em casa e ficou no banho por muito tempo, apenas pensando na avó. Lembrou muito das vezes em que ela falava de Jesus. Ele até tentou pedir para Deus, mas sentiu como se não estivesse falando com nada, nem ninguém, e parou. Capítulo 5. Eram 10 da manhã quando Paulo recebeu uma ligação. Era seu chefe e a ligação serviu apenas para demiti-lo. Esqueceu de ir para o trabalho naquele dia, de tão mal que estava. Tentou se explicar, mas o homem não lhe deu chance. Em um momento de fúria, ele gritou: "Deus, se você existisse mesmo, não deixaria uma pessoa como eu passar por essas coisas. Por que eu?" 11 da manhã, ele recebeu outra ligação. Era do hospital, avisando que a saturação da sua avó tinha caído tanto que foi preciso entubá-la. Isso aconteceu nas últimas horas. Naquele momento, Paulo se sentiu no chão. Tinha a possibilidade de perder sua única pessoa. E agora, sem um emprego, contava com o fato de não ter mais do que R$ 20 na conta. Sabia que receberia pelos dias trabalhados, mas sem carteira assinada seria apenas aquilo, que não passava de mais de 10 dias. Precisava de algo rápido, pois precisava continuar ajudando a avó quando ela saísse do hospital. Paulo fez algo que não fazia há tempos. Bebeu. Sentado ali no chão da cozinha, suando, com dor no coração, olhou uma garrafa de licor que tinha ganhado em um evento na empresa. Como não bebia, estava ali parada. Ele se levantou, abriu a rolha e deu um gole. O teor alcoólico era alto, mas o doce do figo deixava tudo suave e de uma vez ele deu mais vários goles até que quando respirou sentiu o álcool subindo. Aquilo lhe deu certo alívio. Em meia hora, Paulo já tinha tomado metade da garrafa e andava bêbado pela casa enquanto ia pensando na vida. Sua avó estava no hospital entubada, mas naquele momento o álcool tinha criado um véu entre ele e ela, ao ponto em que a dor desapareceu, mas não a preocupação. Porém, ele era otimista e não só acreditava, como sabia que iria ficar tudo bem. Deus, Deus, quem é você que minha avó tanto fala? Por que você não a salva no hospital agora? Aliás, por que deixou que ela ficasse assim? Sabe por quê? Porque você não existe.
E eu não estou falando com porra nenhuma, como eu sou um imbecil. Paulo colocou a garrafa na pia e tirou a camiseta, jogando-a ali no chão mesmo. Depois foi para o banho, entrando na água com a calça jeans no corpo. Ele ficou ali por alguns minutos resmungando e reclamando da vida como um bêbado que estava. Quando saiu do banho estava 10% melhor e pensou que só teria a notícia da avó na ligação do dia seguinte às 11 horas. Até lá seria aflição. Só esperava não receber uma ligação antes daquilo. Mas ele recebeu no começo da noite e o quadro tinha piorado. A intubação não estava segurando. Estavam desconfiados de uma infecção por bactéria e o quadro negativo estava evoluindo rápido, ao ponto de não conseguirem tratar. Naquele momento ele teve uma certeza, na qual não quis acreditar, pois era otimista, antes de tudo. Paulo teve uma noite de insônia em que chorou bastante, reclamou bastante com o Deus que sua avó acreditava, mas acabou dormindo por volta das 4 horas. Toda aquela aflição vinha porque ele não tinha um amigo ou uma família com a qual pudesse desabafar. Tudo que passou na vida foi com o apoio da sua avó, mas agora ele não tinha em quem se apoiar e por isso estava afundando daquela maneira. Acordou ansioso às 7 da manhã e olhou o telefone para ver se tinha perdido alguma ligação. Não tinha. Colocou o celular de lado e pensou no que fazer naquele momento, pois normalmente estaria se arrumando para ir trabalhar. Foi para a sala apenas para se movimentar mesmo. Não sentia vontade de fazer nada, nem de comer, nem de assistir televisão. Estava perdido, sem saber como viver naqueles dias. Naquela manhã, tudo estava calmo, ao ponto de os pássaros poderem ser ouvidos. Quando ele, de repente, ouviu o barulho da sua caixinha de correio se fechando. Para Paulo, era óbvio que não era o correio, podendo ser apenas aquela pessoa que estava ali pregando peças. Ele abriu a porta e correu, abrindo o portão em seguida. Olhou para os dois lados da rua e não viu ninguém, além de um viciado que subia a rua cumprimentando. A carta estava um pouco para fora da caixinha, deixando claro que era mais uma daquelas cartas de Jesus. Ele a abriu com raiva. O conteúdo dizia: Paulo, eu posso te confortar. Me chame, estou aqui para você. Assinado Jesus. Paulo levou a carta para dentro, rasgando-a e deixando-a na mesa de centro da sala. Jesus, uma ova! Descartou a possibilidade de ser a avó a autora das cartas, engolindo em seco quando pensou nisso. Na estante da sala, começou a procurar por livros que pudessem lhe ajudar. Descartou aqueles dados por sua avó, pois todos eles falavam de Deus, uma perda de tempo. Sentiu uma pontada no coração ao pensar aquilo, pois apesar do tema, os livros lhe foram dados de coração. Pegou um deles que tinha o tema, o livro de Mateus. Não era muito grande, mas ou menos umas 100 páginas. Ele o pôs no lugar, pedindo desculpa para a avó em voz alta, pois sabia que aquele livro não iria lhe ajudar em nada. Então, ele olhou para outro tema e se sentou para ler. Falava da mentalização positiva para conseguir algo de que gostasse ou do qual precisasse. Logo na primeira página, Paulo percebeu que não iria conseguir prestar atenção em nada, então jogou o livro de lado e deitou a cabeça para trás no sofá. O que eu faço? Olhou a garrafa de licor e a pegou abrindo a rolha. Serviu o conteúdo em um copo que ficou cheio e virou de uma vez só. Em 1 minuto já estava sentindo os efeitos da bebida. Colocou mais um copo, mas deu apenas mais uns goles e repousou na mesinha de centro da sala. Sem paciência, pegou o copo de novo e deu um gole e depois outro. Aquilo estava lhe dando certo conforto, pois o álcool afastava os pensamentos da vida real. Pegou o controle remoto e ligou a televisão, passando qualquer coisa. Depois teria que esperar a ligação às 11 horas com a atualização da avó. Acabou pegando no sono e acordou com o telefone tocando. Alô? O senhor Paulo, por favor? Ligo para atualizar o caso da senhora Maria Aparecida Cândido.
Sim, é minha avó, pode me dizer, por favor? Certo, o quadro da senhora Maria Aparecida piorou um pouco e ela teve que ser colocada em posição prona. Paulo ficou mudo por um instante. Prona? O que é isso? Mudamos sua posição na cama para que os músculos do pulmão pudessem reagir de melhor maneira. Isso é bom? De certa forma é, pois ainda tem meios para que ela seja tratada. Seja sincera comigo, moça. Você acha que a minha avó sai dessa? Houve um silêncio na linha. Senhor Paulo, eu não posso negar que a situação é complicada. Porém, já vi pessoas se recuperarem de situações até mais graves que de sua avó. Se eu posso te dar um conselho, essa é a hora que você deve pedir para Deus com todas as suas forças. Ok, obrigado pela dica. Bom dia. Ele não gostou daquela dica, pois não serviu de nada. Bom dia, espero que dê tudo certo. Até mais. Paulo desligou a ligação e ficou olhando para a tela do celular. Horas, para que gastar saliva? Colocou o celular na mesinha e encheu o copo com licor, deixando apenas um pouco na garrafa. Virou metade do copo e repousou ao lado do celular. Durante um tempo ficou assistindo à televisão, mesmo que sua cabeça não estivesse ali. Várias horas se passaram quando ele acordou com o barulho de rojões estourando sobre o céu da sua casa. Olhou o relógio, já eram quase 17 horas. Desligou a televisão e foi para o banho, para poder pensar um pouco embaixo da água quente, e quando saiu deitou-se na cama de toalha mesmo. Ficou de bruços, respirando forte e pensando que queria sua avó bem. Chorou pela primeira vez, molhando o lençol branco da cama, que ainda não estava arrumado. Em seguida, lembrou-se das palavras da mulher que falou com ele no hospital. É hora de orar. Então ele começou. Jesus, se o Senhor existe, por favor, ajuda a minha avó e me ajuda. Nesse momento, a televisão da sua sala ligou, iluminando o ambiente de final de tarde. Paulo levantou-se assustado e foi até a porta do quarto observar a sala. Lá tinha um homem de cabelos grandes e barba cheia, segurando o controle remoto. Ele se levantou e desligou a televisão. Essas coisas de hoje em dia são muito legais. Basta apertarmos um botão para sabermos tudo o que está acontecendo no mundo. O homem se levantou e colocou o controle na mesinha. Você me chamou, Paulo. Aqui estou. Capítulo 6. Eu não te chamei. O que está fazendo na minha casa? O homem ficou bem de frente para ele e falou. Observe-me, Paulo. Eu sempre estive aqui, apenas o aguardando me chamar. A voz do homem era tão forte que Paulo a recebia como uma chuva de flores. Não sabia quem era aquele homem, mas sentia que a sua presença completava tudo. Jesus? Olá, Paulo. Tive alguns amigos importantes com o mesmo nome que o seu. Isso não pode ser possível. Está pregando uma peça em mim? Pois posso chamar a polícia. Você não quer fazer isso. Sei o que sente em seu coração agora. Sabe quem sou, mas não acredita. Eu sei que é difícil, eu compreendo e te darei o tempo necessário para entender que aqui estou para você. Naquele momento, Paulo caiu em lágrimas, pois seu coração sentia a santidade na sua frente. Jesus se aproximou e o abraçou para que as lágrimas escorressem nele também. Era um pouco mais alto do que Paulo, então aconchegou a cabeça do homem entre seu ombro e peito. Por que minha avó, Jesus? Por quê? Jesus afastou a cabeça de Paulo de seu peito para olhar em seus olhos. Você queria que outra pessoa estivesse passando por isso? Perguntou Jesus com uma voz que soava como uma sonata. Paulo abriu bem os olhos e respondeu: Não, jamais, claro que não. Eu só não entendo por que ela, que é tão crente em ti, tem que passar por isso. Veja bem, Paulo.
Umas pessoas são mais fortes do que outras, e essas, às vezes, devem passar por provas aqui nesta terra. Veja bem, Paulo, umas pessoas são mais fortes do que outras, e essas, às vezes, devem passar por provas aqui nesta própria terra, antes que cheguem ao seu lugar de residir eternamente ao lado do meu Pai. Você está dizendo que a minha avó irá morrer? Não estou dizendo isso. O que falo é que a sua avó é mais forte do que outras pessoas. Isso porque ela tem meu pai preenchido em seu coração. E ainda lhe digo, meu pai está olhando por ela, em cada segundo que ela passa, em seu ato de cura. E não me entenda mal, pois não é só porque ela crê nele que ele olha por ela. Ele também olha por aqueles que não creem nele. Não é porque seu filho não acredita nele que não pode ter um espaço em seu reino no céu. A corrupção humana muitas vezes mostra um Deus que não é meu verdadeiro Pai. Mas isso nós falaremos na longa conversa que teremos aqui, entre mim, você e meu Pai. Me diga, Jesus, eu lhe imploro, a minha avó continuará viva? Jesus sorriu para Paulo e alisou o seu cabelo. Não precisa me implorar nada, Paulo. Estamos aqui para cuidarmos de você. Sabemos tudo que é bom e tudo que é ruim para vocês. Porém, a vida de livre-arbítrio foi criada para que todos e todas pudessem viver a sua maneira e não a maneira imposta por alguém. Foi por isso que meu pai não impôs nada. Ele apenas mostrou qual era o caminho através de mim. Sua avó está em momento curativo, agora, tanto carnal quanto espiritual. O Pai saberá o que será o certo a fazer na hora certa. Paulo, eu não quero que fique em agonia por isso. Deixe nas mãos do Pai, afinal, Ele sabe de tudo. Se Ele a chamar, é porque acha que ela deve ficar ao seu lado agora. Se não, é porque acha que ela tem deveres a cumprir antes da vida eterna. A vida eterna é real? Para alguns. Meu pai criou a vida para que ela pudesse ser vivida. Quando ela acaba e o Espírito segue para os céus, fica a critério do próprio Espírito seguir adiante ou reencarnar para continuar aprendendo o que é viver com o mundo criado pelas mãos de Deus. Paulo sentia algo similar à paz de um sonho bom. Não tinha controle sobre o que saía de sua boca. Era como se estivesse assistindo, quase de fora, sua conversa com Jesus. Porém, ele sabia que estava ali em carne e espírito, e no momento sentia algo que nunca se aproximara daquele sentimento em sua vida. Era um sentimento de amor colossal, como se estivesse sendo abraçado por milhares de donas Cidas, como chamava sua avó pelo bairro. Nós estamos aqui, Paulo. Não entendi. Você está se perguntando se isso é um sonho. Pode ser, mas saiba, nós estamos aqui. Olha, eu posso te tocar. Vê minhas cicatrizes? Jesus ergueu as mãos, mostrando-lhe seus ferimentos nos pulsos. Eu estou aqui. Paulo chorou novamente naquele momento, pois sabia que Jesus estava realmente ali, olhando para ele com aqueles olhos aconchegados de tanto amor fraterno. Jesus sorriu para ele e acariciou o seu rosto. Venha, vamos comer. Ele disse indo para a cozinha de Paulo, balançando o seu véu branco. Ele parou na porta e olhou para Paulo. Você não vem? Paulo então o acompanhou e olhou à mesa, onde normalmente deixava as coisas de comer, pois não tinha armário. Me desculpe, eu não tenho o que comer. Jesus então estreitou os olhos com um sorriso de canto de boca que confortou Paulo. É claro que tem, olhe. Paulo olhou e viu sua mesa farta de comida, com pães, frios, frutas e leite. Os dois se sentaram. Jesus pegou um pão e o partiu em dois, com os dedos fortes de um homem que já os utilizou muito como ferramenta um dia. Ele entregou uma metade a Paulo. Tome, Paulo, coma de meu pão.
Paulo pegou o pão das mãos do Filho do Homem, como era conhecido, Jesus na antiguidade. Quando tocou a massa, sentiu uma alegria tão grande que as lágrimas lhe encharcaram os olhos. Não conhecia aquele sentimento, mas a presença divina estava mexendo muito com o seu emocional. Me desculpa, eu não consigo parar de chorar. Não sei o que está acontecendo. Estava difícil até para Paulo falar. Não se preocupe, isso é o amor por ti, que é tão grande que chega a ser esmagador. Eu te amo, Paulo, sempre te amei e agora estou aqui para que você saiba disso, pois me chamou, lembra-te? Quem me chama me tem, minha porta está sempre aberta para todos. Hoje você entrou por ela e quando o vi passando pelo vão, eu também chorei. Chorei porque soube que finalmente você estava me procurando. Jesus abriu bem os olhos e falou com um tom mais engraçado. Afinal, já vinha lhe enviando cartas, né? Imagina se eu não fosse respondido. Eu não achei que essas cartas eram suas. Achei que fosse alguém me trollando. Mesmo que as cartas não fossem exatamente minhas, quando se trata de mim, a fim de ajudar alguém nunca é brincadeira. E sim, eu tentando ajudar alguém através de outro. Sempre acredite naquele que te ajuda sem pedir nada em troca. Aquele que lhe pede dinheiro não está lhe ajudando através de mim. Infelizmente, existem pessoas fraudulentas que fogem do controle. A resposta disso é o livre-arbítrio. Meu pai deixa cada um viver à sua maneira. Porém, existe uma penitência para aqueles que usufruem erroneamente dessa vida que lhes foi dada. Paulo, deixo-te esses ensinamentos, pois sempre que for ajudado, sem que nada lhe seja pedido em troca, é meu Pai te ajudando. Jesus se levantou e foi no momento que ele foi coberto por um contorno dourado, vindo do reflexo do sol, que Paulo percebeu que estavam sentados em uma mesa de madeira pintada de branco, meio a um jardim imenso com tapetes de flores, árvores em todos os lugares e pássaros voando. O homem lhe estendeu a mão e disse: venha, quero lhe mostrar algo. Paulo deu a mão para Jesus e juntos eles foram caminhando até encontrarem um riacho de água cristalina. Jesus apontou um lugar em que o arco-íris se formava. Paulo notou que aquele arco-íris tinha mais cores do que um comum. Está vendo aquela formação? O arco-íris? Sim, você nunca viu um desses, né? Não com tantas cores. Sabe que as cores foram uma das criações do meu pai, de que mais me orgulho? Lembro-me quando ele disse que os humanos precisavam de cores para dotarem de uma vida com menos monocracia. Vou repetir. Sabia que as cores foram uma das criações do meu pai, de que mais me orgulho? Lembro-me quando ele disse que os humanos precisavam de cores para dotarem de uma vida com menos monocromacia, mais alegre, cheia de prazeres, vontades e o mais importante de tudo, os amores. Amar tudo é a realização da vida, pois esse sentimento é tão maravilhoso que move montanhas. Se você pudesse mover uma montanha carregando-a sobre suas costas para que sua avó sobrevivesse, você não o faria? Com toda certeza. Isso é o amor. O amor é não medição de fatos, é o brilho nos olhos, o coração palpitando, o ajudar o próximo. Você sabia que já conheci homens que ajudavam mesmo sem aparecer? Não existe por que levar crédito por uma ajuda. Se alguém precisa daquela ajuda e você pode dá-la, por que exaltar-se por ela, não é mesmo? Eu gosto de ajudar. Eu sei disso. Jesus colocou a mão aberta nas costas de Paulo, que observava o arco-íris. Você não me ajudou quando eu tinha frio? Paulo encarou embasbacado. Aquele era você? Jesus deu umas pequenas risadas com a inocência de Paulo.
Venha, tenho muitas coisas para lhe mostrar. Eles foram caminhando pela grama até que se depararam com uma passagem de pedras sobre a grama. Paulo foi na frente e Jesus atrás. Enquanto o homem observava atento às pedras que ia pisando, o solo verdejante se transformou em um lamaçal. Homens passaram correndo por ele e Jesus, quando ele notou que eram policiais da Polícia Militar de São Paulo. Mas observe, Jesus o interrompeu. Paulo ficou assistindo a cena até que um garoto passou correndo por eles e se escondeu atrás de um muro, observando a cena que desenrolava adiante. Ele percebeu que o garoto era ele próprio quando criança, e o fato que assistiram foi aquele em que Paulo viu traficantes sendo mortos pela polícia. Lembra-se disso? Perguntou Jesus. É claro, foi a primeira vez que eu vi algo tão terrível acontecer. Essas coisas que você viu na sua vida de jovem afastaram-te de mim. Paulo abaixou a cabeça. Eu não podia crer que um Deus poderia deixar aquilo acontecer. Agora você entende? Entendo. Que bom. Aprendestes uma grande lição. Agora você sabe que Deus criou todos para terem uma vida livre e não acorrentados. Vivem como desejam. É por isso que existem as coisas boas no mundo, mas as ruins também. O humano é frágil, fácil de ser corrompido. Existem aqueles mal afortunados, mais frágeis, que se deixam levar por pequenos triunfos materiais. Capítulo 7. Jesus passou a mão sobre os olhos de Paulo, que os fechou. Quando ele os abriu, estavam sobre uma colina alta, como uma paisagem abaixo, linda e repleta de vida. O céu estava tão claro que podia se confundir com um tapete gigante de nuvens azuis. Paulo chorou. Te apresento meu Pai, disse Jesus. Ele não é lindo? Muito. Mas Jesus, eu não vejo Deus. Então olhe direito. Paulo olhou adiante e viu revoadas, cada uma rumando para o seu local de acolhimento, no corpo de Deus. Os animais de solo corriam, comiam e descansavam sobre as sombras de grandes árvores. Uma mãe leoa cuidava de 2 filhotes, que rolavam sobre um tapete de grama verde. Um rio corria no meio de toda a paisagem, seguindo rumo ao horizonte, até ser perdido de vista. O ar era puro, limpo e repleto de amor. Eu posso ver, Paulo falou com a voz emocionada. Jesus abraçou Paulo e fechou os olhos. Graças a Deus. Ele é tudo e tudo vive nele. Nós vivemos nele nesse exato momento e respiramos porque ele criou o mundo repleto de ares para que pudéssemos senti-los. Deus é tudo que existe, Paulo. Tudo que é lindo é Deus. É dele e veio dele. Nós somos Deus. Você compreende? Compreendo, talvez. Então imagine nosso universo. Você acha que meu Pai caberia nele? Jesus riu um pouco. Não, ele não cabe. O universo vive nele, pois ele é tão grande, tão imenso, tão repleto de amor, que tudo que existe vive em uma fração do seu corpo. Ele cuida dessa fração do seu corpo como um todo, o seu saber, e como uma paixão que só um pai pode sentir por um filho. Nós somos seus filhos e ele é nosso pai. Ele nos ama mais do que possa imaginar. Deus não é como você, ele não tem um corpo. Meu Pai está presente em cada átomo que compõe os nossos corpos. Ele pode fazer um corpo para si se quiser, ou habitar momentaneamente o corpo de alguém para ajudar um próximo. Ele não existe nada que ele não pode, e não existe nada que ele não pode. Então a resposta para a sua pergunta é sim. Ele tem um corpo. Eu vou conhecê-lo? Tudo na sua hora, Paulo. Paulo olhou o céu e falou: a minha agonia passou. Por quê? Porque você me aceitou com o seu coração.
e quem me aceita não sofre. Paulo baixou o olhar, pois conhecia a história de Jesus, contada a ele muitas vezes por sua avó quando era criança. Uma pergunta formou-se na sua cabeça: você sofreu muito? Jesus arregalou os olhos e sorriu, mostrando seus dentes brancos, meio à barba castanho escura. Você quer saber se sofri quando tive que escolher entre a vida ou o meu pai? Jamais. Eu sabia que aquilo iria me acontecer e eu precisava aguentar apenas algumas horas para que os meus apóstolos compreendessem a real dimensão da vida. Aquele breve momento na história fez a vida como ela é hoje. Sinto-me bem com isso, satisfeito com missão cumprida. Sabe, Jesus, isso é tão estranho para mim. Tudo parece um sonho, mas tenho noção e compreensão de que tudo o que ocorre será um sonho realista? Tudo parece um sonho, mas tenho noção e compreensão de tudo o que ocorre. Será um sonho realista? Quem sabe, Paulo? Quem sabe? Deus? Jesus pôs a mão sobre o ombro de Paulo com um sorriso no rosto. Exatamente. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, este foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ele fez uma pausa. Se esse for o caso, compre-o. Se não for, compre-o também. Paulo pensou um pouco e falou: compreendi então. Vou aproveitar isso aqui ao máximo. Você não acha interessante que seu coração me aceite assim tão facilmente? Para falar a verdade, não. Eu vejo o seu amor por mim em seus olhos. Jesus sorriu. Você me surpreende desde criança, Paulo. Lembra-se daquela vez que você escondeu um cachorro em casa? Paulo riu. Claro que me lembro. Consegui manter o bichinho em casa por uma semana. Lembro-me perfeitamente do que você pensava, pois eu conseguia ler seu coração. Tinha medo de que se aquele cachorro fosse para a rua, não sobreviveria sozinho. É verdade, Scooby era o nome dele. O que será que aconteceu com ele? Ele foi resgatado por uma família que o amou muito e o criou até a sua velhice, até que ele chegou às mãos do meu pai. Paulo olhou de repente para Jesus. Isso é verdade? Eu não digo mentiras, Paulo. Gestos como o seu, uma criança inocente pensando no outro, anima meu pai. Por isso ele criou os humanos para amarem tudo o que existe. Tudo o que foi posto no mundo foi para vocês. Paulo pensou um pouco e perguntou: Jesus, posso te perguntar algo? Você sempre pode. Porque pessoas como eu ou minha avó, que temos um bom coração e ajudamos a quem podemos, temos que passar vidas complicadas. Exatamente por isso, vocês veem a necessidade de cada pessoa, pois as olham de baixo. Se as olhassem de cima, sobre um pico de egocentrismo, talvez pudessem ajudar muitos, mas não aquele único que precisasse de uma ajuda específica. O Pai usa pessoas como você para tocar em um único filho dele, e aqueles cheios de fartura a ajudarem muitos. Cada anjo tem a sua função no universo de Deus. Tudo foi planejado. Alguns se desvirtuam de seu caminho, mas ainda bem que isso não aconteceu nem com você, nem com a sua avó. Não é mesmo, Paulo? Mas antes de Paulo responder, Jesus continuou. Apesar de todos os pesares, a verdadeira felicidade é o amor, pois com ele você tem tudo. Acho isso um pouco injusto, pois existem muitas pessoas afortunadas, com casas e carros lindos, que não ajudam uma só pessoa, porque eles levam vida tão fáceis. Você diz um ator de Hollywood, por exemplo? Sim, pode ser. Sim, são pessoas muito afortunadas, de dinheiro às vezes. Mas e seu coração? Você pode ver, Paulo, como você acha que é estar em lugares que você não pode sequer deixar o rosto à vista, pois seria pisoteado por multidões?
ficar à vista de muitas pessoas que o elevam a altares, quase como santos, e trazer problema para a própria vida. Isso é ficar de cara com as ameaças à vida, à família e ao próprio amor. Se você quer fazer algo público, faça, mas não leve crédito por isso, pois esse crédito pode ser acompanhado de cobiça. Uma vez, um jovem encontrou uma moeda de ouro na rua. Ele olhou para os lados e a escondeu no bolso. Viu uma moça procurando algo no chão, mas ao invés de entregar para ela, ele omitiu o fato, mesmo sabendo que aquela moeda poderia ser dela. Quando chegou em casa para mostrar ao pai a moeda que tinha encontrado, viu o pai caído na cama, sem vida. Sua mãe estava ao seu lado e disse: "Eu tentei salvá-lo, mas perdi a moeda do medicamento." Você entendeu, Paulo? Cada um carrega o seu fardo. O rico, o pobre, o miserável e também o milionário. O que é seu, ninguém pode tirar. E o que é dos outros deve ser deles, até eles resolverem não querer mais. Isso quer dizer que nasci pobre e tenho que continuar pobre? Nunca! Você deve continuar seu caminho como qualquer humano, posto neste mundo. Enriqueça de maneira honesta, mas não se esqueça dos seus irmãos e faça a divisão da sua riqueza com eles. Melhore a vida daqueles que não podem ter uma boa vida. Caminhar na trilha de Deus é amar a todos, humanos e animais. Ajudar sem perguntar, ajudar sem olhar para trás, apenas enxergando sua próxima ajuda. É claro que você não deve se prejudicar com isso, então o faça, mas cuide de seus filhos como Deus cuida de você. Compreendi. Devo ajudar mais. De novo. Compreendi. Devo ajudar, mas jamais deixar minha família passar necessidade. Exato! Jesus sorriu. Vamos caminhar um pouco? Paulo seguiu Jesus, que empurrou um arbusto, e logo adiante uma trilha de terra ficou aparente na grama. Essa é a trilha do meu Pai, disse Jesus. Vamos andar por ela, que quero te mostrar algumas coisas. Capítulo 8. Os dois homens, o Deus e o humano, caminhavam pelo rastro de terra, simbolizando o caminho de Deus, até eles chegarem a uma entrada, à direita. Não dava para ver nada adiante, como se uma neblina tampasse o que poderia ser visto. Vamos entrar? Disse Jesus. Então eles passaram pela neblina e chegaram a uma cidade, onde Jesus parou e disse: a partir de aqui, vamos apenas assistir. A cidade era antiga, medieval aos olhos de Paulo. Pedras disformes se empilhavam para formarem estruturas, como prédios e casas. Barracas povoavam a praça vista de cima, e lá existiam materiais como tapetes, vasos, utensílios, ervas, imagens de deuses, dentre outras coisas. As vestes daqueles que transitavam embaixo eram quase como trapos aos olhos de hoje em dia. Tinham uma aparência velha, como panos se unindo com outros panos para lhe cobrirem os corpos. Paulo viu soldados também e naquele momento ele soube onde estava, pois era claro que aquelas eram armaduras romanas. Uma multidão vinha ao longe e quando foram chegando mais perto, deu para perceber que ela seguia uma pessoa apenas. Era Jesus. Aquele é você? Perguntou Paulo. Sim, assista. Um homem veio arrastando um velho de encontro à multidão e se jogou aos seus pés. Mestre, por favor, salve meu pai. Jesus o olhou de cima para baixo e ajoelhou-se, acariciando o senhor de idade. O mal que pegas agora não lhe pegará amanhã, ele falou. Então o homem se levantou novo em folha, como se nunca tivesse ficado doente. O senhor é o Messias? Disse o filho do senhor de idade. Não diga a ninguém sobre esse fato, disse Jesus ao homem. Apenas agradeça a Deus, sua fé lhe curou. Então ele foi embora e deixou pai e filho embasbacados com o que tinha acabado de acontecer.
2 soldados romanos se aproximaram deles e um deles falou: ele curou o velho aos sábados. Não se pode operar milagres aos sábados. Levem-nos e arranque-lhes a cabeça. Naquele momento, Paulo começou a enxergar uma energia no ar. Era bem fraca, mas dava para perceber que algo envolvia os soldados, o pai e o filho. Não era uma energia de bons ares. Mas então o filho do Senhor disse: leve apenas a mim e deixe meu pai ir, por favor. Tenho misericórdia. Serei escravo de Roma até meus últimos dias, mas deixem-no ir. Tenham misericórdia, meu Deus. Aquela energia que Paulo estava sentindo, que de alguma forma também via, começou a ganhar um tom aconchegante e uma figura saiu da névoa completamente embaçada, parecendo dizer algo no ouvido dos soldados comandantes. Aquilo é um anjo? Perguntou Paulo a Jesus. Deste lado aqui conseguimos observar o lado espiritual, e isso é o que estava acontecendo no momento em que ocorria aquele fato na época. Continue assistindo. Após o anjo se afastar do comandante, este ficou um pouco mudo, como se estivesse pensando. Deixe-nos ir. O tom de sua voz era ríspido. Matar o velho só nos daria trabalho, e para que um escravo raquítico como esse? Então, ele deu as costas aos homens caídos no chão. Alguns soldados ainda os observaram. Por um tempo, e lhes deram as costas também, seguindo os seus caminhos. O amor pode tudo, Jesus disse. Você entendeu o que eu quis te mostrar, Paulo? Sim, aqueles homens foram salvos por causa do amor incondicional de um filho pelo pai e do pai pelo filho, pois aquele pai estava disposto naquele momento a lutar com as suas próprias mãos para não levarem seu filho. Por isso o anjo interferiu. Um amor tão forte assim move montanhas. Onde tem amor, Deus se faz mais presente. A interação de Deus com o amor é pura. O maior mandamento de Deus é o amor. Posso não acreditar em Deus, mas sempre soube que o amor era o caminho. Você ainda não acredita em mim? Eu não sei. E se isso for um sonho? Então absorva aquilo que eu te disse anteriormente. Pois se for um sonho, ele é mais real do que a vida que você vive. Eu estou aqui, acredite. Jesus bateu palmas. Agora vamos continuar nosso caminho. Eu vou refazer esse parágrafo. Então absorva aquilo que eu te disse anteriormente, pois se isso for um sonho, ele é mais real do que a vida que você vive. Eu estou aqui, acredite. Jesus bateu palmas. Agora vamos continuar nosso caminho. Eu pensei que este fosse o caminho. O caminho tem muitas ramificações, Paulo. Eles andaram até chegarem à via principal e lá começaram a andar para a próxima entrada. Paulo viu o sol brilhando ao ponto de ter que pôr a mão sobre os olhos para fazer sombra e logo olhou para baixo. Seus pés descalços pisavam aquela areia fina. Ele podia sentir aquilo. Jesus era um homem alto e andava na sua frente. A túnica comprida quase lhe cobria os pés. O homem então acelerou os passos para se alinhar a Jesus. E ambos seguiram o caminho juntos. Do lado daquele homem, ele não sentia nenhum tipo de sentimento ruim, inveja, raiva ou medo. Nenhum deles estava presente. Chegaram à entrada, também à direita, e foram seguidos para a neblina, como a da entrada anterior. O piso ia mudando na medida em que a neblina ficava mais densa, e quando a passaram dessa vez, não tinha um cenário, e sim uma sala branca, que se perdia para os lados, e para cima ficava um céu bem azul, com algumas nuvens. Depois de ver as nuvens, Paulo olhou para baixo e viu um menino correndo em solo branco. Ele se jogou sobre uma cama que se materializou para ele não cair chorando sobre ela. Seu pai surgiu de uma porta e foi até o garoto, sentando-se ao seu lado. Meu filho, nós vamos encontrá-lo. O Spock é esperto. Ele já se perdeu uma vez e achou o caminho de casa. Você se lembra?
Eu me lembro, mas o quero aqui comigo. O menino estava chorando. Você se lembra quem te ajudou da outra vez? Claro, Deus. Então, reza para ele. Tenho certeza que ele vai mostrar o caminho para o Spock. Eu vou, papai. Eu vou. O garoto se sentou e enxugou as lágrimas, abraçando o pai em seguida. Obrigado por me lembrar, papai. Agora eu tenho certeza que ele vai mostrar o caminho para o Spock. É só pedir para ele. O pai do garoto saiu e fechou a porta do quarto, deixando o filho pensando sozinho. Então o garoto ajoelhou no chão, encostou os cotovelos na cama e começou a rezar, pedindo para Deus trazer seu cachorro de volta, aquele que estava com ele desde que era quase um bebê. No final da oração, ele falou para Deus que pegaria um caderno e todos os dias escreveria uma frase lá, para que Deus nunca se esquecesse de procurar seu cachorro. A frase seria essa mesma que ele escreveu na primeira linha daquele caderno novo. Deus, o senhor encontrou o Spock? Ele fechou o caderno e desceu para a sala. Quando encontrou o pai, disse que estava melhor, pois agora Deus estava procurando pelo Spock e Deus podia tudo. No dia seguinte, seus pais imprimiram cartazes e colocaram pelo bairro todo. Toda vez que o telefone tocava, o garoto corria para atender na sua angustiosa esperança. Mas nenhuma vez era notícia do Spock, e assim passou a primeira semana. Na segunda semana, seus pais imprimiram mais folhas, mas tudo aconteceu igual. O garoto chorou bastante na primeira semana, mas reduziu na segunda semana. Porém, não parou de escrever no caderno todos os dias. No meio da terceira semana, ele virou a página para uma segunda folha e isso entristeceu um pouco. Mas lá ele escreveu novamente: Deus, o senhor encontrou o Spock? Depois de um mês, os pais já tinham parado de falar do cachorro, mas do garoto não. Pois Deus o estava procurando e o encontraria. Sabia que alguém estava cuidando do cachorro. Deus só precisava achar quem. Os meses foram passando e após o terceiro, ele parou um pouco de pensar no cachorro. Mas antes de dormir, como uma rotina, escrevia aquela frase no caderno que já estava na quarta página. Chegou a sonhar com o seu melhor amigo no último semestre, mas cada vez ele ficava mais distante em seus pensamentos, como uma lembrança do passado. Porém, alguma coisa em seu peito não deixava parar de escrever naquele caderno, e isso durou exatamente 1 ano. Estava saindo da escola animado porque teria um jogo de futebol naquele dia. O carro do pai estava parado na frente da escola e quando ele chegou na frente da porta, parou, travou o corpo. Ficou olhando para dentro do carro por um momento, mas o entusiasmo o pegou e ele abriu a porta, sentando-se no banco com a maior alegria que um ser poderia sentir. O cachorro lambia, pulava em cima dele. O garoto o abraçou enquanto chorava desesperadamente. Era uma felicidade tão grande que o transbordava. Eu não esperava que ele encontraria o cachorro, disse Paulo com lágrimas nos olhos. Tenha fé, apenas tenha fé e creia nele, que ele tudo pode.